Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos vocês. É com muito carinho, com muito amor que damos início a mais um Evangelho no Lar. Como vocês sabem, eu sou a Janete, eu estou aqui junto com o Júnior, junto com a espiritualidade superior, para que possamos nesse encontro haver a harmonização dentro de nossos lares, amenizando muitos corações, muitas famílias. Então esse é um momento muito importante. A gente agradece todos os comentários deixados pra gente através do Insta, através do YouTube. Nosso muito obrigada de coração. Pedimos desculpas a quem a gente não teve tempo de falar o nome, mas saibam que todos são lidos com muito carinho, todos os comentários de vocês. E um cresce com o outro através desses comentários, às vezes o que pode ser pode ser sempre um exemplo para uma pessoa que possa estar passando por alguma eventualidade, alguma coisa que vocês passaram. Então é sempre muito bom essa conversa, mesmo que seja assim virtual. Tá bom, gente? Então, como eu sempre digo, o Evangelho ele é feito uma vez na semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é essa união com o plano espiritual. O importante é mantermos o nosso ambiente familiar limpo. É essas energias boas que a gente busca para dentro do nosso lar. Contando, é claro, sempre com a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que faz a fluidificação das nossas águas, a equipe do Evangelho do Lar, porque sem eles, sem a espiritualidade, nada disso estaria acontecendo, né? Então a gente sempre agradece a eles. E a gente pede que vocês deixem junto aos computadores uma garrafa com água ou um copo d'água para que no final possa ser fluída pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Essa água vocês podem estar tomando aos pouquinhos durante a semana até o nosso próximo encontro, que vai ser na próxima quinta-feira, às 20 horas. Tá bom? Bom, gente, vamos agora então acalmando nossos corações. Vamos esquecer dos problemas que tivemos durante a semana, durante o nosso dia. Vamos deixar tudo da porta para fora. Vamos deixar nosso coração limpo nesse momento. Vamos então à nossa prece. Hoje eu leio a prece Oração a Maria de Nazaré. Maria, Mãe querida, sobre a proteção do vosso divino manto, encontro guarida para minhas aflições. Sou sobrado diante das vicissitudes da vida, recorro a vós, ó Mãe intercessora. Ó Maria de Nazaré, que vossas socorristas, abnegadas, obreiras da vossa seara divina, estejam ao lado dos amados irmãos depressivos. Suplico, Mãe de Luz, pelos doentes, crianças e idosos nos hospitais, por aqueles consumidos pelo câncer, pelos desesperançados, que se sustentam na fé, em vosso amor infinito. Mãe querida, sois o lume que me aquece nos dias de frio, o farol que me guia nas tempestuosas noites da vida. Sois chuva mansa que orvalha minha alma nos dias de tristeza e angústia, de alegria e de paz. Santa Maria, Mãe de Jesus, intercedei por mim
Agradeço, Mãe amada, pelas graças que me concedeis. Obrigada por estardes em minha vida. Convosco estarei eternamente. Que assim seja. Vamos agora à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma edição um pouco mais moderna, então é mais fácil o nosso entendimento. Mas vocês podem estar me acompanhando, quem não tiver esse, pelo Evangelho Antigo, não tem problema. Nós estamos agora entrando no capítulo 17. Sejam perfeitos. Então eu vou ler o item 1 e o item 2. Características da perfeição. Item 1. Jesus disse: amem os inimigos, façam o bem para aqueles que os odeiam e orem por aqueles que perseguem e caluniam vocês. Assim, serão filhos de seu Pai, que estás nos céus, e que faz nascer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois, se amarem apenas aqueles que amam vocês, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem apenas os irmãos mais próximos, o que fazem mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Sejam, pois, perfeitos como seu Pai Celestial é perfeito. Mateus, versículo 5. Capítulo 5, versículo 44. 44, 46, 48. 48. Desculpa, gente, está falhado aqui para nós. Item 2. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, este ensinamento moral, sejam, pois, perfeitos como seu Pai Celestial é perfeito, se tomado ao pé da letra, daria a entender a possibilidade do ser humano também atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Os seres humanos, aos quais Jesus fala, não tinham condições de compreender essa questão. Por isso, ele se limitou em apresentar-lhe um modelo e pediu para que se esforçasse em atingi-lo. Jesus falava de uma perfeição relativa, aquela que a humanidade era capaz de compreender e que a aproximasse mais da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Jesus mesmo disse: amar os inimigos, fazer o bem para aqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra com isso que a essência da perfeição é a caridade, pois para praticá-la é necessário possuir todas. As de alguma forma, a prática da caridade é influenciada pelos vícios e pelos pequenos defeitos que o ser humano possui. Todos esses vícios nascem do egoísmo e do orgulho, que são os seus sentimentos contrários. Tudo que estimula exageradamente a personalidade enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que são a bondade, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Se aquele que ama o próximo consegue também amar os inimigos, isso é sempre um indício da superioridade moral. Assim, o grau de perfeição de uma pessoa está na razão direta do amor que ela consegue ter pelo seu próximo. Eis porque Jesus, após ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, disse: sejam, pois, perfeitos como seu Pai Celestial é perfeito. Olá,
Boa noite a todos, boa tarde, bom dia, boa madrugada para alguns. Somos estimulados a ser caridosos pelas nossas falhas. Que interessante isto, né? A gente ser estimulado a alguma coisa pela falha, mas é a verdade. Sabe assim, o que te faz ser caridoso? O que te faz assim? Por que você é caridoso? É porque eu sinto a necessidade humana, eu sinto as pessoas na sua tristeza profunda, na miséria. Ou então, o que te faz ser caridoso? Olha, eu me identifico com alguém que está passando por um problema que eu já passei, por um vício que eu já passei, por uma dependência que eu já passei, e daí eu tenho uma empatia por essa pessoa e desejo auxiliá-la, desejo dar para ela um rumo, um caminho, né? Mostrar como é que eu saí dessa. Vocês estão entendendo? É pelas falhas humanas que nós estimulamos as caridades. Pelas nossas falhas humanas. Porque aqui, meus amigos, nós somos pura falha. A gente está num processo de se ajustar. A gente está num processo de auto-identificação. De parar um pouquinho assim, botar a mão na cabeça e pensar: quem sou eu? E você vê, né? O próprio Evangelho da doutrina espírita fala o tempo todo caridade, 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 caridade. E não é uma verdade? Não é verdade, não é uma verdade universal. Não está tudo em torno da caridade? Agora mesmo. A gente se mexe, a gente é estimulado a ser caridoso por ver alguma coisa ou por se deparar com alguém. Nós não somos ermitões, a gente não vive em cavernas. Nós vamos estar esbarrando em pessoas o tempo todo. É por acaso? Não, não é por acaso. As pessoas que a gente está cruzando, as pessoas que a gente está vendo no trajeto que a gente vai para o mercado, no trajeto que a gente vai para o trabalho, as pessoas do nosso próprio trabalho, elas são as pessoas que eram para estar ali com a gente. São elas que vão nos tirar do sério. São elas que vão mexer com a nossa sensibilidade. São elas que vão fazer a gente dar um passo para o lado, um passo para frente. São elas que vão fazer a gente aprender a humildade. São essas pessoas que nós nos deparamos o tempo todo. Quem se depara com o nosso caminho, né? Será que é só miséria, só vícios? Não. Nós vamos nos deparar com inimigos direto. Sim. Planeta de provas e expiações. Significa, meus amigos, que nós estamos aqui para evoluir, para aprender. Tá? Eu tenho uma cunhada que usa muito essa palavra evoluir, sabe, como se fosse um dogma. Mas a gente tem que entender o seguinte: a evolução, essa evolução, ela é como muito pequenininha, sabe? Ela vai mexendo com a nossa estrutura, com as nossas células, ela vai mexendo com o nosso organismo. Existe uma ligação entre o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual que trabalha muito bem essas mudanças chamadas evolução. E olha aqui o que nosso Jesus amado nos diz: amar nosso inimigo. Gente, amar nosso inimigo é a maior prova que nós temos para conosco. A gente não precisa ir lá e dar beijos e abraços, né, demonstrar toda essa afetividade. A gente só tem que não odiar. A gente só tem que tentar entender, orar por aqueles que nos perseguem. Essa é a regra. Ou regra, né? É difícil, né? Tem muita gente que diz assim: não estou pronto. A maioria dá essa resposta. Não consigo.
Isso é de praxe. Todo mundo já passou por isso, né? Eu não tenho condições. Nós ouvíamos muito pessoas que tinham grandes ideias, mas sempre colocavam nas ideias uma frasezinha: quando eu tiver dinheiro, quando eu conseguir aquela posição na empresa, eu vou ajudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quando eu tiver esse curso, eu vou atuar naquela área. Quando? O quando não existe. O quando não existe. Nós já estamos prontos. A partir do momento que nós encarnamos neste planeta, nós estamos prontos. Da forma que nós estamos. Da forma que nós nos encontramos. Nas condições que nós viemos. Estamos prontos. A gente é igual a uma casa velha. Nós somos que nem uma casa velha. E uma casa velha que precisa ser reparada. O que acontece, né? Quem tem casa velha sabe, né? A gente, deu uma goteira aqui, sobe no telhado, vai lá e arruma. Quebrou um trinco, a gente vai lá e troca. Caiu um azulejo, soltou um azulejo, a gente vai lá, compra outro e coloca no lugar. Né? Isso é a nossa comparação. A casa precisa de reforma? Claro que se alguém perguntar assim, tua casa é velha? Precisa de reforma? Precisa. Né? Muitas pessoas podem dizer, olha o comparativo, quando eu tiver dinheiro eu vou lá e reformo aquela casa. Gente, não vai acontecer nunca. Você vai sair da casa, vai vender ela, vai morrer e a casa vai continuar com os problemas. Agora, se você for fazendo as mudançazinhas na hora que vai aparecendo os problemas, ou prevendo já um problema e arrumando, aos pouquinhos você está reformando essa casa. A mesma. Por isso que eu usei a casa, por isso que eu fiz a comparação nossa com uma casa velha, porque nós não devemos ter uma condição para poder fazer essa reforma íntima. Eu não tenho que ter certa idade para fazer uma reforma íntima, eu não tenho que ter estabilidade financeira para fazer uma reforma íntima. Eu tenho que começar a fazer essa reforma íntima aos pouquinhos, ajustando aqui, ajustando ali, né? A gente não espera estar pronto para fazer uma coisa, sabe por quê? Porque quando a gente começa a fazer essas reformas, as nossas células vão se modificando. Quando a gente começa a sorrir para as pessoas na rua, o nosso psique muda. Quando a gente começa a cumprimentar, quando a gente começa a não tratar mal, a não perseguir, o nosso psique muda. Estamos fazendo a reforma íntima. Ela é lenta, ela é gradual. Entendem? Nós temos que eu comecei a viciar nessa palavra entende, né? Eu já percebi isso quando eu estava ouvindo as gravações. A gente tem que parar com a mania de para depois. Quando eu tiver aposentado eu vou começar a fazer isso, aquelas obras de ajudar os outros. Sabe? Não! Nós somos uma casa velha, a gente precisa arrumando aqui, arrumando ali. Sabe por quê? Porque o nosso tempo é curto. A mudança que nós temos que fazer, ela pode levar encarnações. Mas a gente pode dar um upgrade, pode dar uma acelerada nisso. Como? Porque Deus nos colocou prontos, só que a gente ainda não entendeu isso. Nós estamos prontos para fazer, desde pequenininhos estamos prontos. Desde pequenininhos viemos preparados para aprender com a vida, e esse aprendizado vai o tempo todo, deparar com pessoas com problemas é o tempo todo, nós sermos vítimas é o tempo todo, encontrarmos dificuldades é o tempo todo, termos problemas financeiros, problemas físicos, intelectuais é o tempo todo. Isso estimula a nossa caridade. Isso estimula a gente a se amar e amar os outros. Sabe que a gente precisa se amar primeiro, a gente precisa se conhecer. Entendem? Então, como Jesus disse, né? Sejam perfeitos como o Pai Celestial
é perfeito. E foi isso que ele encerrou lá, essa mensagem dele, né, de Mateus. Que Mateus escreveu: sejam perfeitos como o Pai Celestial Deus. Ele falou isso naquele tempo, tá? Para aquele povo. Por quê? Porque Jesus era um estranho ali. Mas todo mundo ali acreditava em Deus. Sabe? Jesus não disse sejam perfeitos como eu, sejam perfeitos como Deus. É uma pretensão muito grande. Mirou lá em cima. Mas ele disse: sejam perfeitos como Deus é perfeito. Se ele disse, ele mostrou como fazer. E ele fez isso. A história dele foi uma história toda cheia de amor, de bondade, de abnegação, de indulgência e de devotamento a Deus, porque Jesus se refere a Deus o tempo todo. Ele ora para o Pai o tempo todo. É só a gente parar e olhar. Hoje em dia, né? Naquele tempo as pessoas não podiam fazer isso, mas hoje em dia a gente olha, Deus é inatingível para nossa categoria. Mas só um pouquinho, Jesus veio na forma humana e ele fez tudo o que disse que nós deveríamos de fazer. Quer dizer, então, meu povo, é só olhar para Jesus. Mirem-se no exemplo de Jesus. Entenderam? Ele é o exemplo. A frase deveria de ser: seja perfeita como Jesus é perfeito. Porque ele dizia que você pode fazer as mesmas coisas que ele. Ele falava isso. Tem uma parte de João, né, na Bíblia, em que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque ele é o caminho. O caminho é o quê? É o exemplo. Porque a gente não sabe, nós somos verdadeiros tontos aqui, né? A gente não sabe qual é o caminho. A gente está se questionando o tempo todo, a gente está julgando o tempo todo, a gente está exigindo o tempo todo. E como a gente exige, né? Ó, Deus me cura, ó, Deus me dá um emprego, ó, Deus me coloca naquela posição, me dá o poder, me dá a glória. Gente, provas e expiações. Aqui nós somos espíritos encarnados tentando melhorar e não temos um pingo de humildade para começar essa caminhada. E foi isso que Jesus mostrou. Ele mostrou melhor, mostrou indulgência para nossa incompetência. No livro Os Domínios da Mediunidade, olha só agora. Olha só que ferramenta que Deus nos deu e a gente não utiliza. Quer dizer, a gente utiliza sim. A gente utiliza da pior forma possível. Mas olha só que ferramenta. Ali tem um benfeitor no livro, né, chamado Albério, e ele fala o seguinte. Num dos momentos do livro, esse benfeitor vem e faz uma pequena palestra. Ele diz o seguinte: Deus nos deu capacidade para nos transformarmos. Podemos arranjar de nós, tá? A energia atuante do próprio pensamento. Gente, o nosso pensamento é tudo. A doutrina espírita bate nesta tecla o tempo todo. Os espíritos falam disso o tempo todo. O teu pensamento é tudo. Tá? E olha só, continuando. Estabelecendo em torno do ambiente um psique que nos é peculiar. Quer dizer, o ambiente que nós vivemos é o ambiente do nosso pensamento. Ah, a minha casa é ruim, quer dizer que eu sou ruim? É claro! A minha casa é um inferno, quer dizer que eu sou um inferno? Sim! E o que você tem que fazer? Mudar seu pensamento. Se você focar em problemas, se você focar em angústias, se você focar em raiva, em vingança, você vai estar num ambiente psíquico que te é peculiar. Muda a sintonia. Pega essa ferramenta do pensamento e utiliza ela em teu benefício.
Aqui é o local onde devemos fazer essa transformação. E o pensamento, tá? Agora já saindo do texto dele, já estou falando, o pensamento é essa ferramenta para a nossa transformação. As pessoas as pessoas que cruzam o nosso caminho são as pessoas que eram para cruzar o nosso caminho. Nós não estamos aqui ao acaso. Isso é mais do que certo. Isso é mais do que certo. Não viemos para cá perfeitos, olha, e nem vamos querer ser perfeitos para poder fazer alguma coisa. É no estado que nós estamos, que é pronto, começar a agir. Esse começar a agir é que vai fazer o nosso caminho, vai fazer a mudança dentro de nós. Quando a gente começa a agir com pequenos gestos, com sorrisos, com simpatia, com educação, com cortesia, já estamos fazendo uma reforma íntima. E a partir daí a gente vai indo até chegar naquele ponto de nós podermos entender um inimigo, de poder perdoar uma pessoa que tenta nos derrubar o tempo todo. Porque, como disse Jesus, o grau de perfeição está na razão direta do amor que consegue ter pelo próximo. Se você não consegue ter o amor por teu próximo, você não tem esse grau de evolução. Pense nisso. Com isso eu encerro meu comentário. Vamos então agora à fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males, atendendo a todos que precisam neste momento, a todos que pediram preces e àqueles que participam do nosso Evangelho. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que a luz se faça na casa de todos vocês, que os bons espíritos possam atender todas as orações que vocês estão pedindo, que possam atuar beneficiando a todos os nossos amigos, a todas as pessoas que estão com a mente aberta para o bem, com o coração disposto a amar, que vocês tenham uma semana repleta de luz e que possam fazer reflexões o tempo todo para melhorar a sua condição de existência e a sua condição futura, né? Futuro que nos interessa, lá na vida verdadeira. E assim encerramos o nosso Evangelho por hoje.
Vamos fazer aqui agora uns pequenos comentáriozinhos, rapidinho, né? A dona Delice está fazendo aniversário, a mãe da Jusilene, agora no dia 27, por si na guerra, no dia 23 de setembro. Parabéns para vocês, que coisa boa nisso. A Loriana Azevedo, ela perguntou onde é que ela consegue orações para desencarnados que perguntam para ela. No capítulo 28 desse nosso livro aqui, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo, tem as preces pelos desencarnados. É só olhar lá no finalzinho lá. Pode copiar ela e passar para quem pedir, porque são preces profundas, né? Que às vezes fazem a gente até pensar no que a gente está se predispondo a fazer na nossa vida em relação àqueles que estão partindo, né? A Fátima Aparecida faz um comentário interessante, né, sobre os trabalhos, as nossas profissões, já que nós temos habilidades adquiridas de outras vidas, e nós temos mesmo, viu? Tu vai ver um pouquinho melhor do que tu é hoje na próxima encarnação. E ela está perguntando o seguinte: é a nossa profissão? É em função das habilidades ou das nossas missões? As diferenças de eficiência, de dedicação? Olha só, Fátima, nós não sabemos qual é o nosso verdadeiro trabalho, mas se tu pensar que cada trabalho é uma plataforma de aprendizagem, entende? De repente você está num trabalho onde você está completamente comprometida, se sente eficiente, você está achando o seu propósito, mas pode ser apenas uma preparação, um estágio para uma profissão melhor, para uma evolução melhor. As mesmas coisas com aquelas pessoas, né, que não se adequam à condição do serviço. Elas têm que passar por esse estágio de aprendizagem, têm que passar por aquele momento de dificuldade, até para despertar. Às vezes elas veem os outros agindo e elas vão aprendendo. Aí num próximo emprego, numa próxima empreitada, elas conseguem usar aquilo que elas aprenderam no emprego anterior, porque a eficiência e a eficácia são coisas que você é treinado para fazer para uma determinada resposta a um serviço que você está fazendo. À medida que tu pega isso, você é mais eficiente, resolve tudo mais rápido. Agora, as habilidades, elas concernem geralmente com as nossas aptidões. Então, às vezes, a gente é muito hábil numa área abrangente. Emprego específico é algo muito pessoal. A gente pode estar mudando ele o tempo todo. O tempo todo. É só uma questão de ir procurando aquilo que melhor condiz ou te agrada. E muitas vezes a gente tem que fazer qualquer coisa mesmo, até para conseguir. Depende de tudo, depende do momento. Tem pessoas que não se dedicam tanto porque às vezes estão meio abaladas, prejudicadas por dificuldades extremas e elas vêm com conflitos na cabeça. Olha, o mundo de hoje é bem tumultuado. O importante é que cada um faça o seu e o melhor possível e se dedique, tá? Então, um abraço aí para a Fátima Aparecida, para a Loriana Azevedo, para a Eliane Santana, para o Marício Hilui. E agora não sei se eu falei certo, né? Mas o nome libanês é muito bonito. Para a Vilma Vieira Paixão, que vai fazer um procedimento importante, que Deus te ilumine, te abençoe, né? Olha o pensamento, emana só coisas boas, né? Para que as coisas ocorram da melhor maneira possível. O Eugênio Vieira, o Cael Felipe, recém-nascido, né? A dona Lúcia Meirelles, que está comentando, recém-nasceu, coisa boa. Tem oração para recém-nascido também, né? A Vera Paixão, a mãezinha dela sempre assiste a gente. Não tem o nome da mãezinha aqui, mas um abraço para a mãezinha da Vera Paixão. A Débora Silva e seu amigo Gato Peludinho, né? Olha, o plano espiritual tem carinho pela essência da vida. A vida é importante. Sabe, quando a gente enxergar as coisas como um ser vivo, como tudo importante, a gente vai acabar perdendo esses limites que nós temos, sabe, de amor. É claro que nós devemos nos dedicar pelo crescimento pessoal, mas devemos cuidar, sim, com carinho, com afeto dos nossos bichinhos, né? Com muito amor. A Nereide Vastargue, agora aprendi a falar teu nome, Nereide Vastargue. O Ricardo Albuquerque, a Isabela Lopes e sua mãezinha, a Nerice Andrade, né? A Cristina Cruz, a filha vai fazer uma cirurgia cardíaca, né? Os bons espíritos vão estar junto, sabe? Sempre por bem. Ok, pessoal? Tenham todos uma excelente semana. Tem muitos que a gente não falou aqui, como a gente diz, né? A gente gostaria, mas não tem tempo. Fiquem com Deus, com a paz de Jesus. E vamos lá, que nós estamos na linha de frente. Nós estamos prontos já há muito tempo. Boa noite, pessoal. Fiquem todos com Deus.
aquela música que vai harmonizar a nossa casa. E até quinta-feira. E fica tranquila, tá, mãezinha? Que é... Como é que é o nome dela que vai fazer a... Cirurgia do cardíaca? Peraí que eu já te digo aqui o nomezinho aqui, ó. Tá aqui a Cristine Cruz. A filhinha vai fazer uma cirurgia cardíaca. Fica tranquila, tá? Fica com bons pensamentos. Bons pensamentos. Fica calma. Tudo que a gente sente, a gente passa para os filhos da gente, né? Então, vamos fazer uma prece para ela. Fica tranquila. E a prece maior, tu sabe que vem de ti. As mães têm poderes bem fortes, bem superiores. Tá bom, gente? Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até quinta. Mergulhe na música do Eri aqui agora, que é muito boa. Passe musical. Até mais, pessoal. Hora de acalmar o coração. É hora de entrar em oração. Para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br